Você não é exatamente uma prioridade agora, minha mãe mandou por mensagem enquanto eu estava sozinho no meu jantar de comemoração pela promoção. 2 horas depois, minha prima postou Noite em Família para celebrar a verdadeira história de sucesso. Era sobre o meu irmão, ele comprou um jet ski. Eu soube que algo estava errado quando cheguei ao restaurante e o garçom perguntou se eu ainda precisaria de uma mesa para 5. Sorri e disse que sim, sabendo muito bem que não deveria ter feito isso. Fui criado para acreditar que a família comparece, especialmente nos momentos importantes. Mas lá estava eu, em uma cabine de canto perto da janela, mexendo no guardanapo e checando o celular a cada 10 segundos como um novato em um primeiro encontro. Aterre sozinho, tentando bancar o tranquilo. Eles só estão atrasados, murmurei enquanto pedia uma bebida que nem queria de verdade. Meu nome é Eric. Tenho 33 anos, e depois de quase uma década me matando de trabalhar na mesma empresa de porte médio, finalmente consegui a promoção que vinha buscando há anos. Diretor sênior de projetos. Não era só o cargo. Era a validação. Eram todas as noites em que trabalhei até depois da meia-noite enquanto meus amigos saíam. Era cada fim de semana em que disse não para uma cerveja para poder terminar mais um relatório. Era estabilidade. Era progresso. Era meu. E eu queria compartilhar com as pessoas que diziam acreditar em mim. Minha mãe, meu irmão Jordan. Minha prima Michelle e o tio Ray. Essa era a lista curta. Os que disseram estar tão orgulhosos de mim no último Natal. Os mesmos que choraram quando comprei um carro confiável para a mamãe e banquei a hipoteca quando o papai faleceu. As mesmas pessoas que me diziam, você é a cola que mantém a família unida. 2 horas se passaram. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. A única coisa que aparecia na tela do meu celular era uma notificação do aplicativo do banco mostrando a conta do restaurante subindo aos poucos. Pedi ao garçom que trouxesse os pratos principais. Estava envergonhado demais para ir embora, teimoso demais para admitir que eles me deram um bolo. Foi quando dei a primeira garfada no meu bife, tentando fingir que não estava sentado sozinho em uma cabine vazia, que o celular vibrou de novo. Noite em Família para a verdadeira história de sucesso. Em anexo, uma foto em grupo. Rostos sorrindo, taças de vinho. Minha mãe, meu irmão, Michelle, tio Ray, todos arrumados em um restaurante à beira-mar. Jordan estava no centro da foto, segurando um chaveiro em uma mão e sorrindo com aquela cara boba com a outra. Atrás dele, um jet ski novinho em folha sobre um reboque. A legenda, ele mereceu isso. Muito orgulhosos de você, mano. Fiquei olhando para aquela foto por uns 10 minutos. Nenhuma menção a mim. Nenhum desculpa. Nenhum vamos compensar depois. Apenas um grande encontro de família para o Jordan e o brinquedinho impulsivo dele. E então vi a mensagem da mamãe, enviada exatamente 1 hora antes daquela postagem. Você não é exatamente uma prioridade agora. Vamos conversar em breve. Aproveite seu jantar. Não sei o que doeu mais, a forma casual como foi escrita ou o tom ensaiado, como se ela estivesse esperando o momento certo para finalmente dizer isso. Paguei a conta de cifrão 1.940, deixei 25% de gorjeta porque os funcionários fingiram não notar o quanto eu estava sozinho, e fui dirigindo para casa em silêncio. Quando cheguei, não acendi as luzes. Só me sentei na beira da cama, celular na mão, passando por memória após memória como se fosse um slideshow silencioso. Cada conta de supermercado que paguei, cada te pago semana que vem que nunca aconteceu, cada ligação de emergência que terminou comigo transferindo dinheiro só até as coisas se estabilizarem. Cada vez que mamãe dizia que o Jordan estava apenas se encontrando. Cada mentira que eu contava para mim mesmo dizendo que não estavam me usando. Fui até meu escritório em casa, entrei na conta conjunta da hipoteca que vinha bancando silenciosamente há 3 anos, e encarei o cronograma de pagamentos. Cifrão 1.830 descontados automaticamente do meu salário todo dia 10 abri uma nova aba, cliquei no contato do banco, cancelei tudo, assim mesmo. Depois peguei um post-it, rabisquei 5 palavras, fui até a casa em que não pisava desde a Páscoa e colei o bilhete na porta. Agora deixe ele pagar. Nem esperei para ver se estavam em casa. Fui embora, com o celular no silencioso. Fui dormir sem escovar os dentes ou trocar de roupa. A última coisa que lembro foi o som da minha própria pulsação ecoando nos ouvidos. De manhã, meu celular tinha 81 chamadas perdidas. A maioria da mamãe, algumas do Jordan, uma do tio Ray, e 3 mensagens da Michelle dizendo, me liga agora, você tá falando sério? E precisamos conversar. Mas eu não atendi nenhuma. Só fiquei rolando devagar pelas chamadas perdidas, encarando os horários como se fossem peças de um quebra-cabeça, tentando formar um pedido de desculpas que ainda não havia chegado. Foi então que vi o ícone do correio de voz. Hesitei. Algo em ouvir as vozes deles parecia mais pesado do que ler as mensagens, como se tornasse tudo real demais. Mas a curiosidade venceu. Apertei o play.
E o que ouvi em seguida me fez agarrar a lateral do criado mudo até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Era a voz da minha mãe, mas não a que eu conhecia desde criança. Não era o tom suave e cantado que ela usava quando me colocava na cama, nem a voz orgulhosa quando entrei na lista de honra na escola. Não, essa era fria, aguda, frenética. Eric, o que você fez? A hipoteca foi recusada. Recebi uma ligação do banco esta manhã dizendo que o pagamento não foi processado. Eu não entendo. Por que você faria isso sem nos avisar? Você sabia que estávamos contando com você. Seu irmão finalmente está indo bem e você simplesmente... Você está sendo rancoroso. E então, como em uma daquelas séries dramáticas, ela baixou a voz até quase sussurrar, com lágrimas. Isso não é comportamento de família. Repeti aquela frase na minha cabeça. Isso não é comportamento de família, de novo, e a ironia se aprofundava a cada vez. A próxima mensagem de voz era do Jordan. Mano, isso foi pesado. A mamãe tá surtando. A gente ia resolver. Só precisava de um tempinho. Você não precisava cortar tudo assim. Sério, quer que a gente perca a casa? Um tempinho. 3 anos de pagamentos, mas aparentemente eu deveria ter dado mais tempo. A terceira mensagem era da Michelle. Ela nem tentou fingir. Ok, uau. Então agora você está punindo toda a família? Por causa de um jantar? Cresce. Você sempre age como se fosse um mártir. Como se fosse o único que faz algo por alguém. Só pra você saber, você não é o único que trabalha duro, Eric. O Jordan também tá correndo atrás. Ele finalmente conseguiu uma chance e a gente quis comemorar. Sinto muito se sua promoçãozinha foi ofuscada, mas você não precisava destruir tudo por causa disso. Aquela me fez rir. Uma risada seca, sem alegria. Promoçãozinha. Eu me sentei na beira da cama, olhando para o silêncio do meu apartamento. Sem retratos de família, sem lembranças de viagens em grupo. Só um lugar limpo, que eu pagava sozinho. Mas não era a solidão que eu sentia. Era a clareza. Finalmente enxerguei o padrão que vinha ignorando há anos. Meu irmão Jordan sempre teve toda a atenção. Ele está se encontrando era o lema da família quando se tratava dele. Mesmo quando foi reprovado em 2 faculdades, mesmo quando destruiu o primeiro carro. Mesmo quando começou 3 negócios e deixou todos falirem sem pagar nenhum dos empréstimos. Ele era o sonhador, o que tinha potencial. Enquanto isso, eu era o confiável, a rede de segurança invisível. Ninguém bateu palmas quando me formei adiantado. Ninguém fez festa quando quitei o carro da mamãe ou quando negociei com o banco para impedir a execução da hipoteca depois que o papai faleceu. Mas me chamavam de bom filho em público. Adoravam essa imagem de mim como o estável, o provedor, o figurante confiável na história barulhenta e bagunçada deles. Até que eu parei. Naquela tarde, atendi uma ligação. Tio Rei. Ele sempre foi o mais equilibrado, só se envolvia quando a coisa ficava feia. Achei que, se alguém merecia uma conversa, era ele. Eric, disse ele, com a voz baixa e tensa. Você precisa falar com sua mãe. Pra quê? Perguntei, calmo, mais direto. Pra ela me fazer sentir culpado e eu voltar a bancar tudo de novo? Ele suspirou. Ela está um caco. Disse que não sabia que você se sentia tão deixado de lado. Eu ri. Ela não sabia? Ela também não sabia que me mandou uma mensagem dizendo que eu não era prioridade? Rei não respondeu. Só silêncio. Deixei o silêncio se alongar. Eles têm 30 dias, disse finalmente. É o prazo até o banco enviar o aviso final. Ela tá com medo de perder a casa, murmurou ele. Eu dei de ombros, mesmo sabendo que ele não podia ver. Talvez o Jordan possa vender o jet ski. Rei riu, de verdade, uma única vez, seco e inesperado. Depois pigarreou. Você tá falando sério, né? Pela primeira vez em muito tempo, ele não discutiu comigo. Acho que, de alguma forma torta, ele entendeu. Talvez ele também tivesse visto esse desequilíbrio, mas nunca disse nada. Talvez ele já tenha sido eu, só que mais à frente na estrada. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem longa da mamãe. Ela chamou tudo de um mal-entendido. Disse que não queria que o jantar se tornasse uma competição. Tentou suavizar as palavras, até incluiu um "estou orgulhosa de você" enterrado lá pelo 5º parágrafo. Mas terminou com "não deixe esse único erro destruir tudo o que construímos como família". Um único erro. Foi então que percebi que estávamos construindo coisas muito diferentes. Eu estava construindo confiança, responsabilidade, estrutura. Eles estavam construindo conveniência. Um sistema que funcionava desde que eu não o questionasse. No momento em que me afastei, ele começou a rachar.
Na manhã seguinte, verifiquei a conta conjunta. Nenhum pagamento havia sido feito. Ninguém sequer tentou. Estavam esperando que eu cedesse, que eu fosse o mais maduro. Esse sempre foi o roteiro. Encerrei a conta completamente. Naquela tarde, Michelle apareceu no meu apartamento sem avisar. Bateu forte na porta e, quando abri, passou direto por mim como se fosse dona do lugar. Precisamos conversar, ela disse, de braços cruzados. Fiquei perto da porta. Sobre o quê? Sobre esse chilique que você tá dando. Você tá machucando a mamãe. Eu olhei pra ela. Machucando ela? Ela me mandou uma mensagem, no meio do meu jantar de comemoração, dizendo que eu não era prioridade. Enquanto celebrava o Jordan, o cara que não paga uma refeição há anos. Ele comprou um jet ski. Ela gritou. Ele tá fazendo algo por ele mesmo. E isso não é crime. Não, respondi devagar, mas fingir que isso é uma grande conquista, enquanto ignora tudo o que eu fiz pela família, e isso é o problema. Ela me encarou, com os olhos duros. Você sempre age como se fosse a vítima. Não. Eu só cansei de ser o idiota. Ela abufou. Eles são sua família. Eram, respondi em voz baixa. Agora são só pessoas para quem eu costumava pagar as contas. Foi quando começou o barulho lá fora. Jordan no estacionamento, andando de um lado pro outro ao lado do carro da mamãe. Observei pela janela, ele passando a mão no cabelo, gritando ao telefone. Não precisei ouvir as palavras. Já podia imaginar cada uma, e não me movi, porque pela primeira vez eu não seria quem consertaria tudo. Michelle não foi embora imediatamente. Ficou ali me encarando, como se procurasse a versão antiga de mim, aquele que já teria se desculpado, talvez até oferecido cobrir uma parte do pagamento para aliviar o clima. Esperei, braços cruzados, sem dizer nada. Ela deve ter percebido que eu não estava blefando, porque acabou se virando em silêncio e foi embora. Sem bater a porta, sem discurso final dramático. Há apenas silêncio. Foi uma espécie estranha de calma depois que ela saiu. Não exatamente paz, mas como aquela quietude após uma tempestade longa, quando você ainda não sabe se o céu limpou de vez ou se vem mais uma onda. Fiz café. Sentei na varanda. Observei os mesmos vizinhos passeando com os mesmos cachorros nas mesmas rotinas. Mas meu mundo tinha mudado. Naquela tarde, recebi uma mensagem do meu velho amigo Khan. Ele tinha sido meu colega de quarto na faculdade, conhecia bem a dinâmica da minha família, embora só tivesse visto a ponta do iceberg. Mano, tá tudo bem? Sua mãe ligou. Ela disse que você tá tendo um colapso. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, depois respondi curto. Não. Só acordei, finalmente. Ele não insistiu. Mandou um emoji de positivo e um orgulho de você, cara. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Por volta das 18 horas, o celular vibrou de novo, dessa vez uma chamada de vídeo da mamãe. Não atendi. Alguns minutos depois, veio uma longa parede de texto. Ela começou suave, tentando aquele tom maternal com um toque de culpa. Eric, querido, por favor não deixe isso sair do controle. Sei que as coisas não aconteceram como você queria, mas ficamos realmente felizes pelo Jordan. Não queríamos te ofuscar. Podemos conversar? Por favor. Faço sua lasanha favorita. À noite. Só nós. Precisamos resolver isso. E então, como se tivesse virado uma chave, o segundo parágrafo ficou cortante. Mas cancelar a hipoteca foi irresponsável. Você colocou todos nós em risco. Não tinha o direito de tomar uma decisão unilateral sobre a casa, especialmente sendo algo que você assumiu voluntariamente. Esse não era um fardo que você podia simplesmente largar. Aquela palavra me atingiu de um jeito diferente, como se eu tivesse simplesmente deixado cair $65.000 ao longo de 3 anos, como se fosse troco que achei no caminho pro trabalho. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento, só expectativa. Me lembrou do último Natal, quando Jordan deu uma bolsa de grife para mamãe usando o meu cartão de crédito sem me avisar. É mais fácil assim, ele disse, rindo como se fosse uma pegadinha inofensiva. E a mamãe? Disse que eu estava exagerando por pedir que ele devolvesse. É família, ela sussurrou, batendo no meu ombro. Você sempre ajuda. É só quem você é. Mas talvez não precisasse ser. Mais tarde naquela noite, eu estava rolando meus e-mails quando chegou um novo assunto em aviso de falha no pagamento, última notificação. Abri. Era o aviso oficial de 15 dias antes da hipoteca entrar em inadimplência. Eu quase podia ouvir o pânico tomando conta do outro lado da cidade. Não respondi. Em vez disso, abri a velha planilha que eu tinha guardado. Uma que eu não atualizava há meses.
Cada transferência bancária, cada conta de luz paga, cada empréstimo temporário que nunca foi devolvido. Cada linha estava organizada, colorida por destinatário. Ocupava 10 páginas inteiras, mais de $82.000 ao longo dos últimos 5 anos. Fiquei olhando para o total. Então abri um documento em branco, dei o título de O que devo a mim mesmo e comecei a escrever. Não era só um acerto financeiro. Era pessoal, emocional. Por cada vez que fui interrompido na mesa do jantar. Na próxima a gente comemora seu aniversário, por cada celebração que eu banquei da qual fui excluído. Eu não percebia o peso que carregava até o momento em que finalmente o deixei no chão. Naquela noite, recebi uma mensagem em vídeo do Jordan. Ele estava sentado no sofá, cabelo bagunçado, rosto vermelho. Cara, o que você tá fazendo? Disse ele, tentando soar calmo mas com a voz trêmula. Você tá punindo todo mundo por causa de um jantar. Cresce. Tá, a gente errou. Mas isso? Você fez a mamãe chorar de hora em hora, a Michelle não para de me ligar, e agora o banco tá ligando também. Ele desviou o olhar por um segundo e depois acrescentou, só liga os pagamentos de novo. A gente conversa depois. Não respondi, porque eles não queriam conversar. Queriam reiniciar o sistema, tapar o buraco sem consertar o vazamento. 3 dias se passaram. Fui trabalhar normalmente. Voltei a correr. Cozinhei refeições de verdade. Chegava a ser cômico quanto tempo eu de repente tinha. Não precisava mais verificar se o seguro do carro do Jordan tinha sido renovado ou se a conta de luz da mamãe estava paga. Não precisava mais colocar lembretes no calendário para o aluguel da Michelle, e todo dia de manhã via o grupo de mensagens ficar mais caótico. Michelle tinha renomeado o grupo para Emergência Eric, responde por favor. Depois virou crise da hipoteca. Depois chat da união familiar. Emoji de coração partido. Eu silenciei o grupo. Só abri uma vez, só para ler uma mensagem do tio Rei. Eu avisei que isso ia acontecer. Você nunca foi o fraco. Só era generoso demais. Aquela mensagem eu salvei, porque foi a primeira vez que alguém naquela família disse isso em voz alta. O ponto de virada veio no 7º dia. A mamãe apareceu na minha porta, mas não sozinha. Trouxe o Jordan, e o Jordan trouxe o jet ski no reboque, estacionado bem na frente do meu prédio, como uma oferta de paz embrulhada em burrice. Ela bateu uma vez, depois outra. Não abri. Ela chamou, Eric, querido, por favor, deixa a gente explicar. Olhei pelo olho mágico. Jordan andava de um lado pro outro, segurando um papel na mão. Do que consegui ver, parecia uma notificação do banco. Mamãe deu um passo para trás, olhou direto para a porta. Eu sei que você tá aí, disse suavemente. Você tá provando o seu ponto. Ok, entendemos. Você tá magoado. Mas não jogue sua família fora por causa de um erro. Mais um. Um erro. Foi aí que percebi que ela não estava realmente ali por mim. Estava ali para resolver a hipoteca. Não o relacionamento. Não a traição. Não os anos de negligência emocional. Só o pagamento. Eu não abri a porta naquela noite. Fiquei ali parado, olhando pelo olho mágico até minha mãe desistir e Jordan finalmente sair dirigindo aquela caminhonete preta brilhante, rebocando seu pedido de desculpas de $9.000. Lembro de pensar se ele ao menos tinha pago o seguro daquilo. No dia seguinte, era dia de pagamento. Pela primeira vez em anos, minha conta não mostrava uma dedução gigante para cobrir uma casa na qual eu nem morava. Meu salário parecia mais pesado, como se agora tivesse um significado, como se fosse realmente meu. Fiquei olhando pro total por muito tempo, tentando lembrar da última vez que olhei meu saldo e sorri. Mas a paz não durou muito. Ao meio-dia recebi uma ligação do setor de cobranças do banco. A casa da minha mãe, estava oficialmente com 2 pagamentos em atraso e, por causa do tipo de financiamento, o processo de inadimplência já havia começado. Eu não era o responsável legal. Claro. Tinha retirado meu nome anos atrás, depois de cobrir pagamentos temporários suficientes para perceber que estavam me amarrando a algo que nunca concordei em assumir. Mas isso não impediu o banco de tentar. Eu não sou o responsável, disse calmamente a atendente. Vocês precisam falar direto com a proprietária. Houve uma pausa, então a mulher disse algo que ficou comigo. Ela disse que você resolveria. Disse que você sempre resolve. Foi aí que percebi que minha mãe não tinha avisado ao banco que eu parei de pagar. Ela mesma nem ligou pro banco. Só esperou, presumiu que a rede de segurança na qual se acomodou jamais se afastaria até o fim. Naquela noite, a batida na porta veio de novo. Dessa vez, mamãe estava sozinha. Sem Jordan, sem reboque. Só ela e uma bolsa. Eric, ela disse quando abri a porta. Por favor,
precisamos conversar. Eu não disse nada. Apenas saí do caminho e deixei ela entrar. Ela andava como se estivesse entrando na casa de um estranho, olhando ao redor, olhos arregalados, como se esperasse ver fotos dela ainda nas minhas paredes. Não havia nenhuma. Fiz um gesto para ela sentar. Ela não sentou. Ficou de pé perto da janela, olhando para fora, depois se virou para mim. Vamos perder a casa. Eu assenti. E imaginei. Você pode impedir isso, ela disse, com a voz falhando. Você pode ligar para o banco, Eric. Não, eu interrompi. Calmo. Definitivo. Ela piscou. O quê? Eu disse. Não. Eu não vou ligar para o banco. Não vou fazer mais nenhum pagamento. Acabou. O maxilar dela se contraiu. Isso não é só sobre dinheiro, Eric. É sobre família. Eu quase ri. Mãe, na noite do meu jantar de promoção, você me mandou uma mensagem dizendo que eu não era prioridade. Depois fez uma festa pro Jordan porque ele comprou um jet ski. Você chama isso de família? Eu chamo de piada. Ela se encolheu. Não era para te machucar. Mas machucou. E você não se importou até as contas pararem de ser pagas. O silêncio se estendeu entre nós. Ela se sentou devagar na cadeira, como se estivesse se acomodando no peso de tudo aquilo. Eu não fazia ideia do quanto você estava pagando, ela disse baixinho. Esse é o problema, eu respondi. Você nunca quis saber. Ela balançou a cabeça, com a voz quase inaudível. O Jordan não é como você. Ele precisa de mais ajuda. Não, mãe, eu disse com firmeza. Ele precisa de consequências. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Ele é seu irmão. E eu sou seu filho. Ela me encarou, e pela primeira vez não havia defesa, nem discurso pronto, nem chantagem emocional. Só o eco vazio da verdade entre nós. Eu não queria acreditar, ela disse, que você simplesmente nos deixaria assim. Eu não deixei, eu corrigi. Eu só parei de ser usado. Ela engoliu em seco. O que a gente vai fazer? Descubram, como eu tive que fazer. Como adultos fazem. Ela piscou, depois desviou o olhar, e por um momento eu a vi não como a mãe que me criou, mas como uma pessoa falha, assustada e completamente despreparada para lidar com a realidade que construiu. Quando ela se levantou para ir embora, não me abraçou. Não chorou. Não gritou. Só pegou a bolsa e parou na porta. Isso é mesmo o fim? Ela perguntou. Pensei sobre isso. Sobre aniversários que passei sozinho, sobre os feriados que banquei, mensalidades, contas médicas. Sobre todas as vezes que me pediram para abrir espaço para os outros enquanto ninguém fazia espaço para mim. É o fim de eu fingir que isso era amor, eu disse baixinho. Ela assentiu, não discutiu, só abriu a porta e saiu. E aquilo deveria ter sido o fim. Mas não foi. Porque 10 dias depois o Jordan apareceu. Não na minha porta, no meu trabalho. Eu estava no meio de uma reunião quando o celular vibrou com uma mensagem da recepcionista. Tem um homem no saguão perguntando por você. Diz que é urgente. Jordan. Meu estômago afundou. Me desculpei e desci. Ele estava sentado numa cadeira, batendo o pé, usando óculos escuros dentro do prédio como um tipo de celebridade fracassada. Quando me viu, levantou. Ei! A gente precisa conversar. Não me movi. Bem, você tá fugindo de todo mundo. Achei melhor vir até você. Levei ele para fora. Ficamos sob uma árvore perto do estacionamento. Ele não perdeu tempo. Perdemos a casa, disse ele. Fiquei em silêncio. Deram 30 dias para mamãe sair. Michelle tá tentando ajudar, mas não pode fazer muito. O tio Rei tá irritado. Disse que a gente devia ter previsto isso. Eu assenti uma vez. Por que você fez isso, cara? Ele perguntou. Você conseguiu sua promoçãozinha. Você tava bem. Você quer dizer financeiramente? Perguntei. Ele deu de ombros. Você é o que tem um emprego estável, e isso significava que eu tinha que sustentar todo mundo? Ele me olhou como se eu estivesse falando uma língua diferente. Comprei aquele jet ski porque queria fazer algo por mim, ele murmurou. E eu parei de pagar a hipoteca porque, pela primeira vez, eu também quis fazer algo por mim. Ele me encarou e algo mudou. A boca dele tremeu, uma realização surgindo por trás do ego. A mamãe vai ficar com a Michelle, ele disse. Eventualmente. Eu provavelmente vou dormir na casa do tio Rei. Ótimo. Ele olhou pro chão de cascalho.
Acho que sempre achei que você ia continuar resolvendo tudo. Eu sei, eu disse. Ele olhou de volta para mim, olhos estreitando. Então é isso? Você saiu fora? Não saí, eu disse. Me libertei. Ele balançou a cabeça. Você acha que é melhor do que a gente? Não, eu disse. Só sou melhor sem vocês. Ele não gostou, mas não discutiu, apenas se virou, foi até o carro e foi embora. Naquela noite, abri o celular, rolei pelo grupo de mensagens uma última vez, li cada mensagem que tinha ignorado. E então apaguei o grupo. Uma semana depois, me mudei para um apartamento novo. Comprei uma escrivaninha que estava de olho há meses, reservei umas férias sozinho. Até consegui um número novo. O dinheiro que eu costumava gastar com eles, coloquei em uma conta poupança de alto rendimento. O tempo que eu gastava me preocupando, agora uso lendo, fazendo trilhas, dormindo até mais tarde. E a culpa se foi. Porque às vezes, a coisa mais cruel que você pode fazer com alguém que se acostumou a se apoiar em você é se levantar e ir embora de vez.